Aquele que trai é falta de entendimento. O que será que a Bíblia está querendo dizer com isso? Quando nós lidamos com a traição, com o adultério, esse é um dos sentimentos mais difíceis que tem para se administrar, para se controlar. E no vídeo de amanhã nós falaremos a respeito disso, tá? O que sente a pessoa que foi traída. Hoje nós vamos falar do que se passa na mente daquele que trai. Bem, é óbvio que para lidar com esse assunto, a gente precisa recorrer a algumas fontes de informações. Você sabe, você tem feito o Manual do Casamento, que a gente utiliza a Bíblia como a principal regra e principal fonte de informações. Entretanto, nós temos a psicologia, a neurociência e tantas outras ciências que lidam diretamente ou indiretamente com emoções, com o social, com relacionamentos, que também vão colaborar para se concretizar aquilo que a Bíblia traz. Então, quando a Bíblia diz que aquele que trai é falta de entendimento, que de fato ele não sabe o que está fazendo, vem a ciência e de uma certa forma confirma isso. Por que eu digo que confirma? Vamos considerar uma coisa. Fica na sua mente gravada ao longo desse vídeo essas duas palavrinhas, falta de entendimento. Por quê? Significa que a pessoa ela não tem pleno conhecimento de todo o cenário, do que de fato está acontecendo. Hoje a ciência ela vai trazer estudos, pesquisas e comprovações de que aquele que trai, muitas das vezes ele está suprindo alguma dificuldade, alguma carência, algum problema que tem em si ou no relacionamento o qual ele está inserido, o qual ele compactou com outra pessoa. Então o que acontece? Diante de um cenário perfeito, onde o indivíduo ele está bem consigo mesmo, ele está equilibrado, ele está devidamente focado na sua vida, no que ele quer, como ele vai caminhar, o que ele vai produzir, quais são seus sonhos, suas alegrias, e ele está bem no seu relacionamento, o qual possui amor, possui entrega, possui altruísmo, possui respeito, possui sonhos, possui planejamento, produz alegrias e felicidades, companheirismo, cumplicidade, tudo. Nesse cenário perfeito, seria praticamente impossível haver um adultério. O adultério ele vai haver justamente quando não existe isso. E a pessoa que está em meio a um adultério, ou está prestes a adulterar, ou já adulterou, essa pessoa ela não tem o conhecimento do que está fazendo. Isso é importante porque nós vamos falar mais a fundo a respeito disso depois. Mas geralmente quem é traído tende a julgar e condenar quem traiu. Como se a pessoa que traiu ela tivesse na plenitude das suas faculdades mentais, emocionais e espirituais aptos a ter tomado tal decisão. Calma, antes que você pense que eu estou tentando defender aquele que trai ou trazer justificativas à traição, não é isso. As justificativas, sim, eu estou trazendo atos que justificam uma traição, circunstâncias que justificam uma traição, coisas que justificam uma traição. Não significa que isso é moralmente aceitável e nem que isso é plausível aos olhos de Deus. Não é isso. Mas você precisa entender que toda traição ela tem uma causa, ela tem uma justificativa. Existe algo de errado acontecendo na vida de quem trai que faz com que ele não consiga enxergar o que de fato está acontecendo, que faz com que lhe falte entendimento da situação. Existe um verso bíblico que eu acho fantástico e você pode lê-lo em Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 21. Lá diz bem assim, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são. E ali, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, que as obras da carne elas são manifestas, que você identifica, que você vê. E quando ele vai listar algumas obras da carne, ele começa dizendo adultério, fornicação, lascívia. Para quem não sabe o que é lascívia, é uma propensão à luxúria ou se não sensualidade exagerada, tá, da pessoa. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras,
pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Por que eu fiz toda essa leitura e estou falando a respeito disso? Porque se você observar na vida daquela pessoa que trai, ela vem manifestando as obras da carne. Então você vai ver que é uma pessoa ou dada a contendas, ou que busca uma sensualidade exagerada. As mulheres geralmente se portam de uma forma muito sensual, quer seja para trabalho, para faculdade, para ir para a igreja, coisas desse tipo. Você vai ver que são pessoas dadas à feitiçaria, à idolatria. Mas aí você diz assim, Diego, feitiçaria não. Eu não conheço nenhuma pessoa que é feiticeira. Sim, mas você dedica horas assistindo, por exemplo, um filme que tenha muita feitiçaria, igual Piratas do Caribe, Harry Potter e tantos outros. Então, embora você não pratique a feitiçaria de uma certa forma lhe agrada aos olhos, lhe faz com que a sua mente se deleite nas possibilidades de um feitiço, das coisas que acontecem no estralar de dedo. Tá percebendo? Então o que acontece? Todas essas circunstâncias que a Bíblia chama de obras da carne, elas vão estar interligadas. E isso é sério. Quando você pega, por exemplo, o caso de Davi, que eu mencionei no vídeo anterior, Davi ele ficou ocioso, ele ficou contencioso, ele negligenciou a sua responsabilidade, ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele ocultou, ele assassinou, cometeu um homicídio. Olha quantas obras da carne Davi produziu em conjunto, até que chegou o momento em que ele se arrependeu. Você está entendendo? E aí nós temos mais bebedice, glutonaria e tantas outras. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você olha o cenário como um todo, agora eu estou falando para você que foi traído, tá? Não para você quem traiu. Mas para você que foi traído, quando você olha para o seu cônjuge e enxerga todo o cenário, você vai perceber que ele produzia ou ela produzia obras da carne até que chegou no adultério. É impossível você me dizer assim, olha Diego, meu cônjuge era perfeito ou perfeita. Nela não tinha sombra, ou nele não tinha sombra de obras da carne. De repente ele, adulterou. Não. Geralmente você vai vendo os rastros de quem está andando nas obras da carne. Você vai percebendo o tempo que vai gastando em coisas que não produz frutos para o céu. Você vai percebendo no próprio relacionamento, você vê que a procura sexual diminui, os conflitos aumentam, a pessoa parece que vai ficando mais fria, mais distante, tá entendendo? Então você vai percebendo que existem rastros que vai ficando pelo caminho, mostrando que a pessoa está caminhando pelo lado errado. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender em relação a isso, é que aquela pessoa que trai, ela precisa de ajuda, Porque quando a Bíblia diz assim que aquela pessoa é falta de entendimento e os seus atos estão caminhando para a morte, está destruindo a tua alma, significa que essa pessoa ela tem naturalmente um problema hormonal que faz com que o seu desejo, a busca pelo prazer supere a sua razão, supere a sua moral, supere os compromissos vitalícios que fez com seu esposo ou com a sua esposa. Então precisa sim de um cuidado. Significa que essa pessoa ela tem um problema social de ter empatia pelas pessoas, principalmente pelo cônjuge. Alguém que passa pelas mesmas lutas, que fez um compromisso vitalício de estar junto, e de repente a pessoa perde a empatia pelo cônjuge em busca de um desejo pessoal, de uma fantasia, e acaba se envolvendo com outra. Essa pessoa que trai, ela tem problemas espirituais, a ponto de que ela não consegue assimilar entre o certo e o errado, o que convém ou não convém fazer. Tudo buscando saciar um desejo pessoal, egoísta, um prazer, nem que seja para que tenha alguns poucos minutos de felicidade. Quer seja pelo flerte, quer seja pelo beijo, quer seja para se sentir amado, prestigiado, querido, importante, quer seja pelo simples ato carnal do sexo. Então quando você olha para uma pessoa que trai,
A mente dessa pessoa, ela está única e tão somente voltada para si, para as suas necessidades. E nós devemos crer na Bíblia, porque o que a Bíblia diz está em harmonia com o que a ciência hoje já comprovou, que a mente de quem está traindo possui falhas. A pessoa ela não está na plenitude do seu discernimento. Claro, existem pessoas que cresceram sob uma cultura de infidelidade, tá? Que a pessoa trai porque quer ser o maioral, que quer ser o mais bonito, mais, né? No caso do homem, ou a mulher trai porque ela gosta dessa paixão. Quando a gente tem essa postura, por mais que ela seja constante nessa pessoa e seja uma característica dessa pessoa, não significa que essa pessoa não tenha problemas, viu? Inclusive eu diria que tem mais problemas do que aqueles que traem de vez em quando. Tá entendendo? E por que eu disse aqueles que traem de vez em quando? Eu estava vendo recentemente uma pesquisa feita nos Estados Unidos com centenas de casais que começaram a testemunhar ao longo da sua vida a respeito de traição. E eles diziam que essa pesquisa constatou que aqueles que traíram a primeira vez tinha mais de 500% de probabilidade, de chance de trair novamente. Porque de fato, aqueles que traíram uma vez, por mais que teve todo um desgaste, que teve o arrependimento, que teve todo o constrangimento, essas pessoas tornaram a trair novamente ao longo da vida. Agora é interessante, né? Porque eu falei algumas palavrinhas, eu falei aquele que trai, que gera constrangimento, que gera arrependimento. Existem muitos casais que passam pela seguinte situação. Vamos supor, né? O homem foi e traiu a sua esposa. E a esposa descobriu. E gerou todo o mal-estar. E aí tiveram aquela conversa desagradável. Ela chorava, ela questionava o porquê. E o homem, diante daquilo, quando ele viu o que os atos dele produziram, ele disse assim: meu amor, eu me arrependo, me perdoe. E eu nunca mais farei isso novamente. A mulher, diante daquelas circunstâncias, o que é que ela diz? Poxa, se ele se arrependeu e falou que não vai fazer novamente, então eu perdoo e nós vamos retomar o casamento. Só que o homem voltou a trair de novo. E de novo, e várias outras vezes. E parece que quanto mais ele vai traindo, mais aquele sentimento vai ficando, sabe? Natural. Por que isso acontece? E embora a ciência tente explicar que o nosso cérebro ele se adapta a situações, ou seja, a primeira vez que ele teve que lidar com a descoberta, com todo aquele constrangimento, foi difícil, mas o cérebro dele se adaptou àquilo. Afinal de contas, toda aquela conversa ruim acabou bem, acabou com um casamento restabelecido, a esposa perdoando e a vida que segue. Então o cérebro foi se adaptando àquelas situações. O cérebro, a primeira vez que ele traiu, ele quase entrou em parafuso, porque em um determinado momento do beijo, do toque, do sexo, a pessoa pensou assim: poxa, o que eu estou fazendo? Mas o cérebro trabalhou para transformar aquilo em algo normal. Então, seria natural que aquilo acontecesse outras vezes. Então, quando eu falo a respeito disso, eu trago uma harmonia com a Bíblia. Porque a Bíblia deixa bem claro que diante de um pecado, né, e o adultério é um pecado, diante de um pecado precisa acontecer três coisas. Três coisas. E nós temos o amparo da ciência em pelo menos uma delas. Primeiro, para que isso não volte a acontecer, é necessário arrependimento. É necessário que a pessoa olhe para o que aconteceu, não busque achar justificativas morais, não busque achar uma aceitação daquilo, e que olhe e entenda que aquilo é maléfico, que é uma obra da carne, que é algo terrível o que aconteceu. Diante do arrependimento, a Bíblia diz que houve o arrependimento, então agora confesse a Deus o seu pecado, ou ao seu cônjuge, né? Ou aos dois. Quando você confessa o pecado, quando você transforma ele em algo transparente, nítido, para que seja de fato constatada a sua culpa, agora então Deus lhe perdoa da culpa. Só que existe o terceiro fator, e nisso a ciência fala pouco, tá? Mas que
A Bíblia se torna muito evidente esse terceiro passo na vida de Jesus. Porque Jesus, sempre que ele lidava com uma pessoa que lhe procurava, arrependido e pedia perdão, Jesus ia, perdoava o pecado e dizia assim, ó, agora vá e não peques mais. Quando a gente pensa assim, vai, não peques mais, seria possível? Mais do que ser possível você viver sem pecar, é uma obrigação do cristão que ele viva sem pecar. Tá? É uma obrigação. Ah, Diego, mas isso é impossível. Tudo bem, aquilo que é impossível aos homens não é impossível a Deus. E é certo que Deus lhe dará força para que não lhe venha prova sobre-humana, para que você sempre consiga resistir às tentações e às provas, para que você não peque, para que você seja santo, como é santo aquele que vos chamou. Tá? Então o que acontece? Quando a gente fala a respeito de vai, não peques mais, eu lembro de um homem que a Bíblia narra, trazendo as palavras de Deus, dizendo assim, este é meu servo Jó, temente a Deus e que se desvia do mal. Então eu associo muito o vá e não peques mais de Deus com o desvia-se do mal que Deus falou, que Cristo falou, né? Vai e não peques mais, com desvia-se do mal que Deus falou. Por quê? A partir do momento em que você não quer mais pecar e você já conheceu o pecado, você já viu o que ele produziu, agora você desvia dele. Agora você precisa pegar caminhos e rotas que não te leve mais àquele destino que você quis. Por isso que eu digo que é tão importante, mais preocupado, você que foi traído, mais preocupado em perdoar o seu cônjuge e retomar o casamento, é corrigir os problemas que levaram a esse adultério. É isso que precisa acontecer. É você identificar num cenário macro agora o que tem colaborado, contribuído para que o seu cônjuge venha a cometer um adultério. É isso que precisa ser resolvido. Ainda que você ainda não tenha perdoado, ainda que essa pessoa não tenha lhe pedido perdão, mas isso precisa ocorrer. Porque, entenda uma coisa, você simplesmente dizer ao seu esposo ou sua esposa, falar assim, olha, eu lhe perdoo, e ela ou ele diz assim, tudo bem, eu não vou mais te trair, mas olha a situação. Vocês brigam todos os dias em casa, vocês brigam com o sogro, vocês não vão à igreja, vocês não fazem culto, vocês não se relacionam bem, vocês não têm planejamento de vida, vocês não têm sonho juntos, vocês vivem uma desgraça dentro de casa. E o adultério aconteceu aonde? Aconteceu na academia. O esposo ou a esposa vão em horários distintos e lá conhecer alguém tudo. Aí a pessoa diz assim, eu lhe perdoo, ótimo. Só que aí sabe o que acontece no dia seguinte? Vocês estão brigando, vocês continuam numa bagunça, a vida dentro de casa continua uma desgraça, e aí quando dá 7 horas da noite, o seu cônjuge se arruma, passa o perfuminho, põe a roupa da academia e está lá na academia de novo. Quais são as probabilidades do adultério acontecer de novo? Você não precisa ser nenhum gênio da matemática para chegar à conclusão que é 100%. Agora a ciência diz que a chance do adultério acontecer de novo ultrapassa 500% da chance. Porque já aconteceu uma vez, já foi superado e as circunstâncias são as mesmas. Agora o cérebro de quem traiu está muito mais apto a trair novamente. Então, o que é que nós precisamos para encerrar esse vídeo? Você precisa entender, você que traiu, que a sua mente ela precisa ser controlada por você. Você precisa entender o que acontece no seu corpo, precisa entender o que acontece na sua vida, você precisa entender o que a tua alma tem demandado para você dar a ela o que de fato ela precisa. O adultério é uma busca pelo prazer, tão somente. E o sexo é uma das maiores fontes de prazer que as pessoas têm. Então, quando o seu corpo começa a necessitar de sexo, significa que você está precisando de prazer. E você não precisa tão somente recorrer a algo extraconjugal. Você pode ter isso na sua esposa. E o casamento nem sempre ele vai poder suprir todas as necessidades humanas. Por isso que eu digo que a pessoa ela tem que ser feliz apesar do casamento. Porque o casamento não vai suprir tudo. Então, diante disso, você pode sim desenvolver, buscar meios de obter prazer para a sua vida de forma saudável, moralmente plausível e que seja edificante espiritualmente. O que poderia ser
por exemplo, eu não sei te dizer agora, o leque é enorme, desde atividades físicas, atividades literárias, grupos de apoio, grupos sociais, enfim, existe um infinito de opções de coisas que pode vir a lhe dar prazer, que vai fazer com que você comece a corrigir a sua vida, a fim de que esses momentos de necessidades de prazer, você não tome desvaneios que vai te conduzir à destruição. Para você que foi traído, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa olhar para o seu cônjuge e entender que ele ou ela precisa de ajuda. Eles não estão enxergando o que está acontecendo. Eles não estão tendo a nitidez de todo o cenário. Na cabeça deles, eles estão em busca de prazer. Encontraram prazer no adultério, sabe por quê? Porque no adultério não tem discussões, no adultério não tem problemas, no adultério não tem frustrações. O adultério é tão somente o prazer. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o início do adultério é algo maravilhoso. Nós já usamos versos aqui no Manual do Casamento que diz que para o homem a mulher ela é formosa, os lábios são como mel e tudo, mas que o caminho vai levar à morte. Tá entendendo? Então quem está no adultério está iludido, está saciando uma demanda de prazer que está fazendo com que a pessoa não enxergue o que está acontecendo. E pessoas assim precisam de ajuda. Quer seja por causa do adultério, quer fosse a pessoa uma dependente química, um dependente alcoólico, qualquer outra situação. Quem adultera muitas das vezes é um dependente afetivo, que precisa ser amado, que precisa de atenção, que precisa saciar por meio do sexo os seus prazeres, tá entendendo? E essa pessoa precisa sim de cuidados. E eu não consigo enxergar alguém mais propício, mais indicado a cuidar de uma pessoa dessa do que o seu próprio cônjuge, que foi justamente quem se comprometeu a estar junto na saúde e na doença. Essa pessoa, não vou dizer que ela tem uma patologia, mas espiritualmente ela está doente. E ela precisa sim da tua ajuda, da tua compreensão. Não a compreensão que justifique o ato, mas a compreensão de que ela precisa de ajuda, ela precisa ser perdoada. E os problemas de sua vida precisam ser corrigidos. Tá bom? Nos vemos amanhã, viu? O vídeo de amanhã vai ser muito bacana. Não perca, tá? Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.